Ok, essa é uma matéria que eu me vi nela quando comecei a ler, porque eu tinha esse plano de usar o visto para abertura de negócios dentro dos meus planos para ir para o Japão, porque era um visto relativamente tranquilo de você conseguir. Das condições que era a mais difícil, literalmente a mais difícil, era você ter cerca de 5 milhões de iene, que era algo em torno de uns 200 mil reais. E você não precisa usar toda essa grana para abrir o negócio, você só bastava ter na sua conta bancária. Então, para mim estava tranquilo. Só que o que aconteceu? Este valor ele foi para 30 milhões de iene. Então ele multiplicou 6 vezes, saindo de 5 milhões para 30 milhões. E se você multiplica 200 mil para 6, é 1 milhão e 200 mil reais. E é claro que é uma porcentagem mínima de pessoas que conseguem manter esse valor. Agora, teve duas matérias que eu acabei pulando, né? Eu vi essa aqui, depois eu me lembrei de outra que fala que caiu significativamente a aplicação para esse tipo de visto de business manager ou gerente de negócios. E esse visto, ele saiu ali para. Teve uma queda de 96%. Desses 96%, a cagada foi que de todo mês que você tinha cerca de 1.700 pessoas tentando tirar esse visto, apenas 70 está tentando após essa notícia. Então foi um desastre total essa política de você mudar nos critérios do visto, porque além desses 30 milhões, você tem também o critério da linguagem, que a pessoa tem que estar pelo menos nesse JLPT, que é o teste de proficiência de língua japonesa, para ver o quão bem você domina o idioma, nível N2. E para quem não sabe, entre N5 e N1, N2 é literalmente conversar como um nativo. O N1 ele é um teste tão difícil que às vezes até o próprio japonês ele não consegue dominar. O N2 seria o nível básico e normal que as pessoas geralmente utilizam para conversar. Então, não é um nível que qualquer indivíduo consiga. Os próprios estudantes do idioma japonês, a criança japonesa, ela é alguém que consegue estar no nível N2 quando ela fecha cerca de sexto ano da escola. Sexto ano da escola ou sétimo ano, por aí. Então é um nível bem alto, você precisa de pelo menos 5 anos de estudo para conseguir atingir esse nível aqui. Ah, mas eu vi um vídeo que se eu estudar 2 anos desse jeito, eu consigo esse N2. Cara, se o Pelé falar para você, olha, faz o mesmo treino que eu e que em 3 meses você vai ficar bom igual a mim, você vai acreditar nessa merda? Não, né, cara? Porque são pessoas que têm talento, que acharam um método que funciona para eles, e você, que não é da mesma classe privilegiada de ter esse talento, você não vai conseguir fazer isso. A não ser que você também tenha um certo talento desde criança de aprender coisas extremamente rápidas e tenha na sua genética essa habilidade. Mas fora isso, se você está dentro da média, já se viu como alguém mediano, a média das pessoas aprende cerca de pelo menos 5 anos. Então, aqui é a pedra da realidade para você. Esse é um requerimento que vai exigir pelo menos 5 anos para você atingir um nível que o japonês está pedindo, caso você não tenha nem nada de japonês nível zero. Agora, esses dois requerimentos mataram esse visto aqui. Ele está basicamente só para família de japoneses que saíram, migraram e mantiveram a prática de você falar o japonês no nível nativo e que tenha uma certa quantia de grana, porque 1 milhão e 200 mil reais não é qualquer, como é que dizem, pé rapado que consegue ter para vir para cá para o Japão. Dito isso, aqui você tem nessa matéria o relato de algumas pessoas que literalmente estão chorando por conta desse tipo de mudança, né? O capital desse visto, a regra do capital desse visto forçou negócios estrangeiros, dono de negócios estrangeiros, fechar os seus estabelecimentos. Então você começa a ver que teve uma grande
queda no número de negócios no Japão, né? Vamos ver aqui. De março a abril, a pesquisa conduzida por Tokyo Shoko Research mostrou que 45% de 299 empresas que estão sendo funcionando por estrangeiros disseram que eles seriam impactados pelas restrições, condições restritivas do negócio, do visto de gerenciamento de negócios, incluindo habilidade de linguagem japonesa. E o principal problema aqui era esse aumento na quantia de grana, né? Porque mesmo que você abra um negócio aqui no Japão, tá certo, você tá num país que ele é um pouco mais fácil de você prosperar. Só que chegar no nível de prosperidade que você tenha ali em caixa 30 milhões de iene, cara, não é tão fácil assim, justamente porque o nível de imposto que você paga aqui é alto. E esse imposto, infelizmente, você não tem a regra nos Estados Unidos que se você usar o dinheiro de imposto para o seu negócio, você consegue manter a grana. Aqui não tem isso. Aqui é paga imposto ou deu fora desse país. É tipo meio Brasilzão. Mas, cara, é de dar pena porque uma das alternativas que eu tinha era esse visto também. Sorte, eu não fui por esse visto, porque justamente ele tinha um risco gigantesco, né? De repente de mudarem as regras. E o próprio ato de você abrir o negócio dar certo e não afundar em época de crise. Porra, mano, isso aqui é quase que ganhar na loteria. Agora, torcer para que. Assim, a pessoa ganhou na loteria por vencer o mundo dos negócios e fazer prosperar, só que a pessoa também venceu na loteria negativa, porque essas regras nada a ver para o visto que ninguém estava esperando, né? Eu, quando estava pensando em usar esse visto, eu não estava esperando também. Tipo, porra, por que diabo você aumentar para 30 milhões de iene e incluir fucking N2? Eu tô estudando para N3, cara, e eu não vou tancar N2. Eu vou meter o foda-se, eu já tô falando que eu não vou estudar para essa porra de N2. Assim, quiser chutar, me chuta do país, mas eu não vou ir a fundo porque, cara, assim, por que que eu vou me lascar para isso, sendo que o retorno que eu vou ter para um nível de japonês tão alto não vai ser tão benéfico? Mas enfim, esse é um vídeo para falar sobre esse visto. Eu não vou falar sobre a linguagem, porque é um tópico gigantesco que é fácil de você se perder. Mas o foco mesmo aqui é nesse visto. Para quem está caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão já há um ano e meio. E eu vim, na verdade, com o visto de engenheiro e especialidades. Engenheiro e especialidades, alguma coisa assim do trabalho. E esse é um visto que ele também está sendo cagado no momento, porque ele está exigindo N2, e aí eu estou preso no mesmo trabalho, porque ele não está exigindo, assim, nas regras ainda especificamente N2. Eles estão discutindo tal, e aí caso a empresa queira exigir N2, aí você se fudeu. Caso a empresa não exija, você tá de boas. No meu caso, eu tô de boas porque a empresa é foco no inglês, então eu tô tranquilo. Só que se eu for mudar para uma outra empresa, eu me ferrei legal, porque todas as empresas agora, elas estão pedindo N2. Então, desde que eu cheguei no Japão até o momento de começar a falar sobre vistos, o visto de engenharia, ele sofreu essa mudança ao ponto de que agora eles estão algumas empresas podem exigir esse N2. E no passado você não tinha essa restrição, você recebia a oportunidade direta de, não precisa de japonês, precisa só de inglês. E aí provavelmente tem empresas seguindo o governo como cachorrinho, porque eles querem algum tipo de benefício estatal, sei lá, menos imposto, essas porra aí que geralmente a empresa lambe-salto de governo faz para ganhar redução fiscal. Então, dado isso, você vê que teve algumas pessoas que passaram a chorar aqui porque tiveram que fechar os seus negócios, que
São dois tipos de critérios. Nível impossível, você precisa de muito tempo para conseguir esses dois tipos de visto e você simplesmente na canetada fazer esse tipo de coisa, você não vai conseguir fazer a pessoa simplesmente se manter aqui. Então, esse tipo de negócio foi um tiro no pé, porque quem tem esse tipo de critério, um nível de japonês alto, geralmente é uma pessoa que tem boas condições para estudar o idioma, ou nasceu, e também, né, não é só ou nasceu com grana, né, para fazer esse tipo de investimento a risco, né, que abriu um negócio num país estrangeiro, a pessoa vai provavelmente optar para ir para outro país investir a grana. A não ser que a pessoa seja muito louco e pirada e realmente queira abrir o negócio no Japão por algum motivo muito exclusivo. E assim, se eu tivesse essa grana, eu não iria investir no Japão. Eu, tipo, foda-se, cara. Agora que eu sei a realidade daqui, eu iria ver um outro país um pouco melhor para dedicar-me a abrir um negócio. Porque esse tipo de condição matou o visto, justamente por conta da linguagem também. Eu percebi que estudar a linguagem sendo pressionado é uma termina de uma bosta. E o povo japonês, ele não fala o japonês que você aprende nesse JLPT. Ele é um idioma muito versátil, ele tem versões dependendo de como você fala com alguém. Então, para negócio ainda vá, você usa aquele Keigo, que é um inglês um pouco mais educado, mas você tem inglês não, é japonês, que é um japonês um pouco mais educado, refinado para você usar em ambiente de negócio, de empresa. Agora, esse você vai falar naturalmente na sua vida privada, você usa outro tipo de japonês. E aí é difícil, né, cara? Você aprende uma linguagem, só que você não usa ela direito no seu meio pessoal. E você tem também a questão anti-estrangeiro, que dificulta ainda mais saber se a pessoa ela é uma pessoa agressiva ou realmente está a fim de interagir contigo. Então, cara, são muitos critérios que meio que desanima você aprender a linguagem japonesa apenas por um visto. Eu acho que esse visto ficou meio intancável de você seguir com ele. Um outro ponto importante que a matéria fala aqui é essa possível perca de comunidade, o que significa que além de você perder o negócio, você também perde a comunidade que gerou em torno desse negócio. Então vamos dizer que a pessoa ali em cima que veio de Hong Kong tem outros indivíduos que vieram de Hong Kong e curte comer ali, curte comer nesses restaurantes que abriram. Tem o povo que veio da Índia, né? Estavam criando a pequena Índia. Eles também reclamaram, falando que é impossível, foda-se essas restrições e vão embora para a Índia. Então, esse povo ele acaba indo embora e acaba levando a comunidade também, porque o ambiente ele acaba sendo limpo e você não tem tanta diversidade de restaurante para que esses estrangeiros possam comer a comida que eles gostariam de ter ali, né? Mas, assim, eu não sei se a perca é tão grande. Eu sei que a perca do negócio é complicada, porque você vai ter pessoas que vão, de repente, coletar o dinheiro no restaurante e gastar em outras indústrias. Então, isso aí é importante. Você perde pessoas que estão girando a roda da economia. Só que você é, não tem tanto impacto na parte da pessoa que vai nesses restaurantes, porque a pessoa que ela vem por o Japão e é estrangeira, geralmente ela está preparada para comer comidas japonesas. Eu estava preparado para comer sashimi e yakisoba todo dia. E eu me surpreendi que tem bem mais variedade por aqui, né? Mas enfim, a pessoa que vem para cá, a parte de alimentação não vai ser tão problemática, então a perca de comunidade não seja tão gritante assim, mas a perca de negócio vai doer. E eu acho que bastante, porque cerca de 80% do,
da economia no Japão, ela é movida por pequenos e médios empresários. É uns 20% só, uma parcela pequenininha, que roda a economia daqui do Japão. Então, diferente do Brasil, né, que é só o bancão que tem a grande fatia do mercado, no Japão é cerca de 80% de todos os comerciantes que existem. E cerca de 20% que é os bancões e empresas grandes que tem a outra fatia do mercado. Mas, enfim, eu queria concluir, né, que infelizmente a gente perde um visto. Eu acho que esse visto talvez ele até acabe sumindo do mapa, porque ficou literalmente impossível de você considerar usar ele. Eu não sei como tem 70 pessoas tancando o visto ainda. Eu acho que é pessoa que realmente tinha condições de vir, veio e agora está renovando. Fora isso, não sei se vai ter tantas aplicações aí no decorrer dos meses. E é bem triste, né? Porque era um povo que estava reconstruindo o Japão. Eu acho que a atividade empreendedora ela constrói a sociedade e as cidades que estão ali. E então a gente perde muitos guerreiros com esse tipo de ação, infelizmente. Bom, a gente perde os bons, né? Os bons, a galera boa, né? Que vem para trabalhar de fato. Mas você tem aí um certo vício, que talvez eu fale num vídeo depois, o visto de. Como é que é? Isolado? Visto de pessoas que vieram desoladas. Porra, eu não lembro. Era um visto que a pessoa pede refúgio, ela fica no país refugiada, e como ela não pode fazer muita coisa para ser um refugiado, ela acaba recebendo um sustento, um pequeno sustento do governo, e eu não sei porque ela tem carta branca para fazer crime. Saiu um vídeo aí de uma galera cometendo crimes ali por Shinjuku. Essa galera, por mais que fossem denunciados na polícia, não eram deportados, não acontecia nada com eles. Então, assim, tem coisa muito estranha acontecendo nessa deportação de imigrantes, né? Eu acho que é deportação dos bons imigrantes, mas mantendo os maus imigrantes. Eu sinto que tem alguma coisa a mais aí que ainda não foi revelado, mas essas estratégias para eliminar imigrantes, eu acho que há alguma perseguição à atividade dos bons, né, dos bons empreendedores, e destruição da cultura local vinda pelos maus imigrantes. Assim, é o que eu sinto vivendo aqui e observando as recentes práticas de anti-imigração que estão sendo feitas. Pois bem, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Considere se inscrever no canal para mais notícias do Japão. Fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou e até o próximo.